Graça e paz, queridos, mais um vídeo para o nosso canal, para que o nome do Senhor seja glorificado. No dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês em 2 Samuel 9. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. E lá em 2 Samuel 9 fala a respeito de Davi e Mefibosete. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu Ziba: onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto, como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele, a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E eu quero dar um título, porque dentro do meu coração essa semana, e eu não pude gravar o vídeo de terça-feira porque estamos num período de adaptação e eu estou tentando manusear da melhor forma para que o canal Vida com Deus ela tenha um propósito, sabe? Sejam palavras que venham realmente do trono do Senhor para trazer a resposta que você precisa, para enriquecer a sua vida, a sua comunhão com Deus. A palavra do Senhor ela é tão preciosa e o meu propósito é lhe entregar aquilo que Deus quer. Por isso, na terça-feira eu não consegui compartilhar. Preferi ter a sabedoria de aguardar o que verdadeiramente Deus queria de tão precioso para compartilhar comigo e com você. Ele falou comigo que ele não esqueceu, nem de mim e nem de você. E então rapidamente eu fui ministrada pela vida de Mefibosete, filho de Jonatas, amigo. Jonatas era muito amigo de Davi, porém inimigo do rei Saul, porque Davi havia sido consagrado para que se tornasse rei no lugar de Saul. Naturalmente houve uma guerra e um confronto, e mesmo que não fosse a intenção de Davi, ele precisava tomar posse do trono, porque assim tinha determinado o Senhor sobre a vida de Davi.
E num desses confrontos e dessa guerra contra os filisteus, Jonatas é morto, Saul é morto, e a babá que estava tomando conta de Mefibosete, que ainda era um menino, quando foi correr para tentar salvar o menino, deixou o menino cair, e nesse momento ele se torna aleijado. Eles conseguem fugir e se isolam numa terra chamada Lodebar, que todos nós conhecemos como lugar de esquecimento. E por que Deus ministrou essa palavra ao meu coração? Porque em algum momento da nossa vida, ao parar, ao refletir, ao tentar imaginar a nossa situação, nós vamos achar que somos esquecidos por Deus. Seja dentro de um propósito, seja dentro de um sonho, seja sobre a parte ministerial, seja sobre coisas que você cria expectativas dentro de você. Não importa. Existe algum momento da nossa trajetória que a gente acredita que Deus esqueceu de nós. Mas eu quero trazer um amadurecimento para a sua vida e para a minha vida, porque o canal Vida com Deus quer exatamente te direcionar para um lugar seguro em Deus. Livrar muitos momentos seus de vulnerabilidade, de tristeza. Porque se você conhecer a palavra do Senhor e perceber como Ele trabalha e como Ele age, você vai evitar muitos momentos traumáticos, dramáticos, muitos sofrimentos inapropriados. Porque nós precisamos entender que Deus trabalha com tempo. Deus trabalha com propósitos. Deus precisa de um tempo determinado para que estejamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E muitas das vezes, como vivemos carnalmente e temos essa guerra interior entre a carne e o espírito, nós achamos que nunca vai acontecer, que nós nunca vamos alcançar. Muitas das vezes vamos achar que é coisa da nossa cabeça, que estamos criando expectativas em coisas muito inimagináveis. E num dos meus momentos eu tive essa sensação: Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de mim, como Ele não se esqueceu de Mefibosete. Porque essa passagem que a gente leu, Davi sente o desejo de procurar alguém. É claro que movido por Deus, para que pudesse honrar Mefibosete. Você deve imagina o sofrimento de Mefibosete em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de miséria. Lodebar era lugar de miséria, de seca, onde viviam mendigos e doentes. E foi lá onde Mefibosete se encontrou por anos. Quando ele volta para o palácio, ele já volta numa idade adulta. E se focarmos no tempo da dor, se focarmos no peregrinar doloroso, não vamos usufruir dos propósitos que vão nos preparar para o tempo que o Senhor tem para mim e para você. Porque quando Deus chama, como motivou Davi a procurar alguém da linhagem de Saul, ele descobre que existe um filho do seu melhor amigo chamado Mefibosete e pede para ele vir, e Mefibosete vai com muito medo porque ele era o único que tinha sobrado e mesmo assim ele era um foragido. E Davi fala para ele não temer porque o sentimento era bom. Eu quero dizer para você que Deus tem um sentimento bom ao seu respeito. Deus tem um plano infalível ao seu respeito. E eu não vou dizer nada além do que Deus não falou. E se você está escutando esse vídeo nesse momento, eu quero dizer: Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu, vai haver uma festa no palácio. Deus vai te receber, porque Ele não se esqueceu de você. Quando Mefibosete voltou, Davi sentiu o desejo de devolver tudo que era do avô dele para ele. Ele saiu de um lugar de miséria, de mendigaria, de humilhação,
para ir para um lugar que sempre foi dele. Um lugar no palácio. Um lugar que era por direito dele. E Deus devolveu a ele com honraria. Não vamos ter a nossa vida com expectativas do qual Deus não revelou, mas vamos usufruir até o tempo de sequidão, tendo uma inteligência espiritual para entender que todo processo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas no final dela, Deus te entregará aquilo que Ele tanto preparou para você. Deus não se esqueceu de você. Guarde essa palavra no seu coração. Se alimente das Escrituras. Não se apegue a Lodebar. É apenas um lugar de passagem. Aprenda, amadureça. Usufrua. Analise essa terra seca. Analise à sua volta esse tempo de sequidão, de doença. Um lugar onde tinham doentes e mendigos. Mas chegou um tempo onde Deus colocou um ponto final, porque Mefibosete estava pronto para assumir o lugar que sempre foi dele. Apesar dele não reconhecer e não se sentir digno, Deus é justo e lhe dará o que é seu no tempo certo. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!